Amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia, querido. Livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Nós leremos o versículo 18 e 19 da palavra do nosso Deus. Provérbios 4, 18 e 19. Muito importante frisar que o Love Babies, o Love Juniors e o Love Kids estão em funcionamento nesse momento. Pode ficar descansado que o seu filho está sendo bem cuidado e estará sendo ministrado agora no nome de Jesus. Também acontece simultaneamente com o nosso culto, o culto dos adolescentes. Ele inicia 19 horas juntamente com o nosso culto. Acontece aqui no galpão ao lado. Então você pode convidar adolescentes para estarem conosco. Nossa igreja é uma igreja multifuncional. Posso ouvir um amém? Enquanto a gente está aqui, a gente, graças a Deus, tem uma estrutura abençoada. Precisamos melhorar, mas já temos uma estrutura abençoada para atender a família inteira. Porque o segundo nome mais importante para nós é família. Provérbios capítulo 4, versículo 18 e 19. Se você encontrou, diga achei. Diz a palavra de Deus: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Eu quero pedir a você que abra sua Bíblia também no livro de Juízes, o capítulo de número 6. Mantenha sua Bíblia aberta. Nós não faremos a leitura toda deste capítulo, mas nós estaremos durante boa parte da nossa mensagem refletindo em alguns versículos do capítulo 6 de Juízes, que complementa aquilo que os versículos 18 e 19 de Provérbios dizem. O texto que nós acabamos de ler fala de luz. E o tema da nossa reflexão hoje tem a ver com uma luz no fim de um túnel talvez sombrio e amedrontador. Eu quero falar hoje sobre atitudes santas que vão trazer luz para os meus passos. Atitudes santas que irão me trazer luz para os meus passos. Responda para mim espiritualmente nesse momento. Você vive uma vida em que vê uma luz, em que você consegue identificar um caminho, em que você consegue identificar uma direção. Os seus caminhos são caminhos iluminados. Você sabe aonde está pisando, você sabe aonde você vai chegar, trilhando esse caminho que você está trilhando. Aliás, como está o seu caminho? Iluminado ou escurecido? Será que o seu caminho tem sido, de acordo com o texto de Provérbios, como o caminho dos justos ou como o caminho dos ímpios? Agora, vamos esquecer a nomenclatura. Olhe somente para o resultado. Será que o resultado da sua vida é o resultado da vida de um justo? Ou os resultados de sua vida são resultados da vida de uma pessoa que não crê em Deus, que não vive para o Senhor? Eu preciso que você chegue à seguinte identificação sobre você mesmo. Se você tem visto luz cada vez mais intensa na tua vida,
se você não tem dúvidas a respeito do seu propósito de vida, se você não tem dúvidas de onde você vai chegar, isso quer dizer que você tem vivido como justo. Agora, se você tem vivido na escuridão, acumulando uma série de tropeços, se você tem vivido nas trevas, não consegue enxergar aonde você vai chegar, está cheio de dúvidas, está como se estivesse num túnel escuro, amedrontador, em que você não consegue encontrar uma saída para as situações que você tem vivido. Se essa tem sido a tua vida, você tem vivido como ímpio. Eu quero que você pense nesse momento comigo, porque existem muitas pessoas que se declaram justas, mas têm vivido como ímpios, por causa dos resultados de sua vida. Tem muitas pessoas que se declaram crentes, que se declaram evangélicas, mas não têm vivido uma vida de luz, não têm enxergado solução para a sua vida, não têm enxergado destino, estão em grandes conflitos. Hoje a gente vai estudar um período em que o povo de Israel não enxergava uma luz para o fim de um túnel sombrio e assustador. Em Juízes capítulo 6, o texto que está aberto em sua Bíblia, nós vamos ver que Israel estava vivendo um ciclo ininterrupto de derrotas, porque não tinha ouvido a voz de Deus ou a palavra do Senhor. Israel estava em um túnel escuro e não conseguia enxergar uma solução. Eles estavam oprimidos pelos povos vizinhos, pelos inimigos, e eles eram massacrados, roubados, afligidos, e não conseguiam ver uma saída para essa situação. Deus me diz que existem muitos aqui vivendo dessa maneira. Gente que se declara evangélica, gente que se declara da Love, gente que se declara justa, gente que se declara crente, mas que está vivendo uma vida de aflição profunda, de escuridão profunda, uma vida com medo, uma vida sem saída para as situações, para os problemas em que se tem vivido. O versículo 10 de Juízes 6, a palavra diz que o Senhor declarou para o povo de Israel: não temam os deuses e o poder dos amorreus, em cuja terra habitais, contudo vós não me destes ouvidos. A desobediência leva a minha vida e a sua vida para trás. A desobediência leva a minha vida e a sua vida para as trevas. A desobediência à voz e ao comando de Deus nos levam para um lugar de sofrimento profundo, nos leva para um lugar de dúvida, nos leva para um lugar em que nós não conseguimos identificar uma saída para as nossas vidas. A desobediência à palavra de Deus nos leva para um lugar em que nós não temos nem prazer de viver, um lugar em que nós não temos mais alegria com a vida, não temos mais alegria com a natureza, não temos mais alegria com a família que Deus nos deu, não temos mais alegria com os filhos que Deus nos deu, não temos mais alegria com o carro, com a casa, com tanta coisa que o Senhor nos deu, não temos mais alegria com a comida, com as bebidas que o Senhor nos concede. Nós não temos mais alegria com nada.
Porque não estamos dando ouvidos à palavra de Deus, e os inimigos de Deus e Satanás vêm nos oprimindo, e vêm nos abafando, e vêm encobrindo a luz que existe e que Deus nos dá, e nós não conseguimos mais andar, nós não conseguimos mais sair do lugar, e na verdade a gente vai dando marcha ré, ao invés de avançar. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você ande para frente, não para trás. Você pode dizer isso para o teu irmão que está perto de você. Deus te trouxe aqui porque Ele quer que você ande para frente, não para trás. Você quer consertar os caminhos da sua vida? Quer curar a sua alma aflita? Quer passar a andar na luz e a ter os passos e os caminhos iluminados? Coloque a sua vida sob a palavra de Deus, debaixo da palavra de Deus. Querido, seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, não de mentirinha. E você vai ver como as coisas irão chegar no lugar certo. Você vai ver como a cada dia a luz vai clarear mais e mais para você. O texto de Provérbios diz que a vida do justo é assim. Ela recebe a luz de Deus, como ela vem pela manhã e ela vai clareando até ser dia perfeito. Assim é a vida do homem e da mulher de Deus. A luz do Senhor vai clareando, iluminando a sua vida, iluminando os seus passos, até que ele alcance o grande propósito de Deus para ele. Eu quero olhar nesse momento para as palavras que Deus fala ao povo de Israel e também a um homem chamado Gideão, para a gente descobrir quais atitudes santas ou divinas nós precisamos ter para atrair luz para os nossos passos. E olhando para esse texto, já começando no versículo 1, eu descobri que a primeira atitude santa que eu preciso ter para atrair luz para os meus passos é a atitude de examinar a minha vida e ver o que está errado. Diga isso para o teu irmão que está perto de você: examine a sua vida e veja o que está errado. Fala com o teu irmão assim: não é para examinar a vida do outro, é a sua vida. Fala com o teu irmão aí: não é para examinar a vida do vizinho, é a sua vida. Que a gente tem uma facilidade enorme de examinar a vida do outro. É enorme a nossa facilidade de examinar a vida do próximo, a vida do irmão da igreja. Eu não consigo entender o irmão fulano, a irmã ciclana, o beltrano. Eu não consigo entender ele, porque ele faz isso, porque ele está agindo assim, porque ele está pecando desse jeito. E você, irmão? Eu também não consigo te entender, porque você tem errado em coisas tão simples. Por que nós temos errado em coisas tão simples? Em coisas tão básicas. Por exemplo, é tão simples e tão básico ler a Bíblia todo dia e orar todo dia. É simples e básico, amém? Mas a gente não faz. E a gente está olhando para o irmão que está caindo em pecado X, Y ou Z. Você já parou para pensar que talvez ele tenha vivido na mesma etapa que você está? E o que levou ele para o pecado que ele está cometendo é esse pecado que você está cometendo agora. É a falta da intimidade da comunhão com Deus. O versículo 1 de Juízes 6 vai dizer assim:
Porque os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. Todas as vezes que nós fazemos o que é mal aos olhos do Senhor, é como se nós fechássemos a janela para a entrada da luz para os nossos caminhos. Quem está comigo? É como se a gente fechasse a janela. E não é a janela de vidro que muitos têm em sua casa, transparente, não. É a janela com película preta, que quando você fecha não entra luz alguma. As nossas atitudes pecaminosas têm fechado a janela para a luz de Cristo entrar. E aí a gente não consegue mais acertar os passos, porque estamos no escuro. Lá em casa, eu e a pastora, nós vivemos um dilema. Eu acho que todo casal vive esse dilema na hora de dormir. Então, a gente fica na sala, conversando, vendo alguma coisa na TV, e é hora de ir para o quarto. Só que na hora que o primeiro vai para o quarto, fecha-se a porta, porque nesse calor o ar-condicionado tem que ficar ligado, irmão. Graças ao Senhor tem esse troço abençoado lá em casa. E aí fecha a porta ou ela. Só que tem um problema. Na hora que fecha a porta, a luz fica lá na frente na sala. Quem conhece a minha casa, a sala é muito longe do quarto. E aí quando a gente apaga a bendita luz da sala, a gente tem que passar pela copa, por um monte de coisa. Irmão, é a minha casa. Eu conheço aonde está cada móvel da minha casa. Mas quando não há luz, eu tropeço na bendita mesa da copa, nas cadeiras da copa. Eu machuco os pés, já machuquei o dedinho mindinho do pé, irmão. Não tem coisa que dói mais do que machucar o dedinho mindinho do pé, irmão. Tudo isso acontece porque não havia luz. Era o que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles não viam luz, eles não viam uma solução. Eles estavam nas mãos dos midianitas e eles não encontravam um caminho para saírem daquela opressão. Mas quem tinha fechado a janela, quem tinha apagado a luz, eram eles mesmos, com os pecados que eles cometeram. Ei, escute uma coisa: os nossos pecados fecham a janela para que a luz de Deus não entre nas nossas vidas. Então eu preciso examinar o que está errado. Porque quando eu examinar, identificar o que está errado, me arrepender verdadeiramente, a janela vai se abrir e a luz do céu vai entrar. Havia uma canção que cantávamos que dizia: deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem a porta do teu coração, deixa a luz do céu entrar. Como que a luz do céu vai entrar, querido? Com um coração aberto. E um coração aberto é um coração arrependido. Repita comigo: um coração aberto. Mais forte: um coração aberto é um coração arrependido. Então examine o que está errado. Deixa o seu caminho mau, se converta ao Senhor, que a luz vai chegar e vai iluminar os seus passos. Segunda atitude santa, que vai trazer luz para a minha vida: eu preciso parar de resistir e pedir socorro. Olha nos olhos do teu irmão e fale: pare de resistir. Fale de novo: pare de resistir
e peça o socorro de Deus. O versículo 6 de Juízes 6 vai dizer assim: assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. E aí o que os filhos de Israel fizeram? Clamaram ao Senhor. Querido, a gente muitas vezes fica numa queda de braço com Deus. Você sabe o que é? A gente sabe o que tem que fazer para melhorar. A gente sabe o que tem que fazer para a luz do céu entrar, mas a gente não faz. A gente sabe que precisa restaurar o nosso relacionamento com Deus. A gente sabe que tem que voltar a orar. Não estou falando para ímpio não, estou falando para justo. A gente sabe que tem que voltar a clamar, mas a gente fica numa queda de braço e diz assim: eu não vou orar, eu não vou orar, eu não vou orar. Eu não vou orar, eu estou sem força para orar. E a gente vai se autodeclarando que a gente não tem força. A gente vai se autodeclarando fraco. E a gente vai se autoflagelando e dizendo: ah, eu tenho muito pecado, eu estou vacilando muito, eu não sou digno de orar. Ah, eu estou duvidando muito do que Deus pode fazer na minha vida, eu acho que eu não devo orar. E a gente vai resistindo e a gente fica sem clamar a Deus. É um negócio meio absurdo que não dá para entender, mas é o que acontece, sim ou não? Israel sabia que precisava clamar a Deus para melhorar. Israel sabia que se clamasse, que se voltasse os olhos, os pensamentos para Deus, iam melhorar, iam ter luz de novo em suas vidas. Mas eles não o faziam. Até que eles pararam de resistir e oraram. Olha bem nos olhos do teu irmão e fala assim: pare de resistir e clame a Ele. Pare de resistir e clame. Ore, suplique, peça o favor dEle. Diga para Ele que você não é merecedor. Diga para Ele que você é pecador. Diga para Ele que você é falho. Mas diga para Ele que você precisa dEle, pela misericórdia e pela graça dEle. Terceira atitude santa que eu preciso ter para atrair a luz de Deus para os meus passos: eu preciso confiar na reação de Deus em meu favor depois que eu clamar. Olha bem nos olhos do teu irmão e fale: confie que Deus vai reagir. Olha de novo e fale: confie, Deus vai reagir em teu favor. O texto vai dizer aí de Juízes 6, a partir do versículo 7: e sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós vos dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vós não destes ouvidos à minha voz. Preste atenção numa coisa: Deus age quando Ele envia um profeta para ministrar o nosso coração e a nossa vida. Quando envia um homem de Deus para pregar a palavra dEle aos nossos corações. Talvez você esteja vivendo em trevas. Eu quero dizer que Deus te trouxe aqui. Tem um profeta falando ao teu coração nessa noite. Tem um profeta ministrando sobre a sua vida para que os seus caminhos sejam iluminados. É assim que Deus age. A primeira atitude dele é falar, é declarar que Ele tem poder, que Ele já fez na sua vida e está prestes a fazer coisas muito maiores ainda. A primeira coisa é ministrar o seu coração.
é falar a sua vida. E a segunda coisa, depois de se manifestar através de um profeta, Deus reage declarando a nossa verdadeira identidade. E é essa identidade que nos faz vencer e abrir as janelas para que a luz entre. Eu preciso crer em quem eu sou diante de Deus. O versículo 11 e 12 já é uma palavra não só direcionada ao povo de Israel, já é uma palavra direcionada e específica a um homem de Deus chamado Gideão. E diz a palavra de Deus que um anjo, depois de tudo isso, depois que o profeta vem e revela o quão poderoso é Deus para o povo de Israel, diz a Bíblia que um anjo do Senhor vem, se assenta debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E lá estava um homem chamado, qual era o nome dele? Me ajuda aqui, irmão, qual era o nome dele? Gideão. E Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então um anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Deus fala assim para Gideão, através do profeta, para o povo de Israel, e ele estava no meio do povo. Deus fala: eu fiz e vou fazer na vida de vocês. Agora ele vira e fala objetivamente para uma pessoa, para um homem, e diz para ele: você é valoroso, você é corajoso, você é vencedor. Essa é a minha e a sua identidade. A nossa identidade é de guerreiros de Deus, de vencedores. Não é de oprimidos, não é de envergonhados. Não é uma identidade de quem anda nas trevas. É uma identidade de quem anda na luz. E de quem vai vendo a luz brilhar cada vez mais. E vai vendo o propósito de Deus cada vez chegar mais perto de nós. Essa é a nossa identidade. Mas talvez você esteja se sentindo como Gideão estava. Gideão não se sentia esse homem valoroso. Ele estava nas trevas. Ele não estava encontrando uma luz para o seu caminho. Diz o texto que ele estava trabalhando com trigo, malhando o trigo, em um lagar. Você sabe para que serve um lagar, querido? Olha nos olhos do teu irmão e fala assim: lagar não é para malhar trigo. Fala com o teu irmão aí: lagar é para produzir vinho. Você sabia disso? O lagar é um lugar preparado para que as uvas fiquem lá. E as pessoas naquele processo bem antigo, naquele processo bem preliminar de produção de vinhos, lá elas pisavam nas uvas para que o caldo saísse. E era interessante que o povo fazia alguns poços em cavernas para fazer os seus lagares. E eles cavavam cerca de 2,40 metros de profundidade. E a largura daquele poço era de 1,5 metro. E somente uma pessoa cabia em um lagar. E eles faziam ao mesmo tempo um duto, uma perfuração na rocha, para que o vinho saísse de dentro daquele poço, depois de ser as uvas ali massacradas para soltarem o seu caldo. E as pessoas então, e havia alguém preparado do lado de fora da caverna
para colher o caldo das uvas, que era o vinho sendo produzido. Agora pense comigo. Por que Gideão estava malhando o trigo em um lagar como esse? Porque o povo de Israel estava sendo oprimido pelos midianitas. É isso que diz o texto. Posso ouvir um amém? Você sabe o que os midianitas faziam? Deixavam o povo de Israel semear na terra, cultivar a terra, e quando era época de colheita, eles vinham e roubavam toda a colheita do povo de Israel. Eles não conseguiam produzir em paz. Quando chegava o momento do trigo estar pronto, preparado, malhado, ele era roubado. Eles deixavam o povo de Israel fazer todo o trabalho duro e pegavam e roubavam o trigo já malhado, pronto para o uso. E aí, os trabalhadores da época, aqueles que trabalhavam com trigo, tinham que malhar o trigo aonde? No lagar, no poço, no buraco. Trigo é para ser malhado à luz do sol do dia. Tem que ter luz para malhar trigo. Você sabia disso? Sabia? Porque o trigo ele tem uma série de componentes que é jogada fora. E são pequenas. E que devem ser vistas, identificadas com a luz. Você pensa bem como que Gideão estava malhando o trigo no lagar. Era o único lugar que ele tinha. Porque senão ele teria o seu trigo roubado. E Gideão estava ali. Pense na largura desse poço. Eram 2,40 metros. Ou seja, um lugar bem escuro. E ele era 1,50 metros de largura. Só cabe uma pessoa dentro de um lagar. A palavra nesse momento atinge o meu coração. E diz que Gideão estava em profunda tristeza naquele lugar. Sabe quando você está trabalhando e chorando? Não sei se você já viveu situação assim. Em que você está trabalhando, mas está chorando. Em que você está fazendo o que você tem que fazer naquele dia, mas você está arrebentado. Você está estourado. Você está em trevas, você não consegue ver uma solução para o seu caminho. Você não consegue ver uma luz para os seus passos. E você mesmo assim está trabalhando, mas você está sem perspectiva, sem esperança. Para você não vai amanhecer nunca, sempre vai ser noite. Sabe quando nós entramos em insônia e passamos uma noite em claro e parece que nunca vai chegar o dia? Talvez seja essa a sua situação. E era essa a situação de Gideão. Mas é dentro daquele poço que o anjo de Deus aparece e diz para ele: você é um varão valoroso, acredita na tua identidade, você é o homem que eu escolhi para livrar esse povo dessa situação, acredita nisso, Deus é contigo. Ei, eu não sei se você está malhando trigo no lagar, eu não sei se você está trabalhando, está vivendo num lugar sombrio, escuro, se sentindo só. Eu só sei de uma coisa: Deus é contigo, varão valoroso. Ele te escolheu, Ele te escolheu. Levanta-te e faz a obra dele. Quarta atitude para trazer luz para os seus passos: deixa Deus tirar a revolta do seu coração.
Dá um sacode no teu irmão que está perto de você aí. Fala, domingão à noite, irmão, acorda. Pastorzão pregando. Agora fala com ele assim: deixa Deus tirar a revolta e toda revolta do seu coração. O versículo 13 de Juízes 6 diz que Gideão respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Ei, preste atenção. Depois que Gideão ouve a voz de Deus, de que ele era varão valoroso, depois que ele ouve o profeta dizendo que Deus havia feito muito e iria fazer mais, ele questiona: se o Senhor é mesmo conosco, por que tudo isso está acontecendo? E que é feito de todas as maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Gideão tinha muita revolta no coração para crer que ele era um homem valoroso. Repita comigo: a revolta me impede de identificar a minha identidade. De novo, a revolta me impede de identificar a minha identidade. Quando a gente está amargurado, revoltado, quando a gente está questionando até mesmo Deus, você vem me dizer aqui que você nunca questionou Deus. Você é pecador do mesmo jeito que eu. Todos nós, em momentos difíceis da nossa vida, nós questionamos Deus. E é engraçado, né, que a gente conversa com Deus se achando a última bolacha do pote. A gente fala com Deus assim: por que eu, Senhor? Só eu? Duvido. Por que comigo, Deus? Quando você faz esse tipo de oração, irmão, é como se você estivesse dizendo assim: Senhor, essa coisa ruim que está acontecendo comigo podia estar acontecendo com o outro, né? Pimenta dos olhos do outro é refresco. Eu não merecia. Eu busco a Deus desde 2018. Eu busco a Deus desde 98. Eu busco a Deus desde 83. Por que comigo, Senhor? Por que eu, Senhor? Por que comigo? Por que você? Por que com a gente? Porque nós falhamos com o nosso Deus. E não importa se você é crente ou não, se você é justo ou ímpio, diz a Bíblia que o sol nasce sobre justos e injustos. Tudo que o homem plantar, isso também ceifará, colherá. Talvez você fale assim: pastor, mas eu só plantei coisa boa. Mentiroso. É a Bíblia que te chama. Se você for no capítulo 1 de 1 João, João vai escrever e fala assim: se você fala que não é pecador e que não comete pecado, você é o quê? Mentiroso. Não é isso que está escrito lá? Eu não sei o que você fez, querido, mas eu só sei de uma coisa: tudo que aconteceu na tua vida faz parte da justiça de Deus. Quem está comigo? Tudo que aconteceu na tua vida faz parte da justiça de Deus. E a gente tem que parar com esse negócio de ficar revoltado com Deus. A gente tem que parar com esse negócio de ficar reclamando com Deus: por que eu? O Senhor me desamparou, por que eu? Por que o Senhor fez isso comigo? Tudo que acontece na minha vida é porque eu plantei. Eu plantei alguma coisa. E eu preciso de agradecer a Deus, porque Deus tem me dado a chance de me arrepender e está me dando a chance de viver um novo estilo de vida, sem continuar na prática do pecado. Então, no nome de Jesus, deixe a revolta e busque a Deus. Quinta atitude santa para atrair a luz do Senhor:
Entrega completamente o seu coração para Deus. Diz isso pro teu irmão, entrega. Dá um sorrisão de domingo à noite e arreganha as canjicas. Diga para ele assim: entrega o seu coração totalmente para Deus. O versículo 22, 23, 24, depois de Gideão ter uma experiência maravilhosa com Deus, você vai ler o capítulo 6 de Juízes na sua casa. Depois disso acontecer, diz o texto que ele então se derrete diante de Deus, ele se derrama diante de Deus, ele se rende diante de Deus. E diz a palavra que Gideão então viu que era o anjo do Senhor e disse: ah, Senhor Deus, o que eu vou fazer? Eu agora vi a tua face. E aí o Senhor disse para ele: Pai seja contigo, Gideão, não temas, você não vai morrer. E o versículo 24 vai dizer assim: então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe o Senhor é paz. Você sabe o que mostra para mim mesmo? Porque Deus já conhece o meu coração. O que mostra para mim mesmo que o meu coração foi entregue? É o fato de eu entregar e de eu construir um altar para o meu Deus. Eu preciso construir um altar para o meu Deus. O que é um altar? Um altar é um lugar onde eu me sacrifico, onde eu sacrifico a minha vida, onde existe sacrifício do velho homem e existe uma adoração ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, se você quer atrair luz para a tua vida, você tem que viver uma vida de adoração, uma vida de rendição. Você tem que construir um altar para Deus. O nome do altar de Gideão era o Senhor é paz. Eu não sei qual vai ser o nome do seu altar, vai depender da sua experiência que você tiver com Deus, mas você tem que construir um altar para o Senhor, um lugar para você viver adorando a Ele, exaltando a Ele, porque Ele falou com você, Ele declarou a sua identidade, Ele disse que é poderoso, Ele disse que Ele é rei, Ele disse que Ele pode fazer tudo na tua vida, e Ele disse que você é varão valoroso. Sexta e última atitude que você precisa ter para atrair luz para os seus passos: rompa com todo elo que te liga com as trevas. Diga isso para o teu irmão que está perto de você: rompa, meu irmão, com todo elo que te liga com as trevas. Versículo 25 e 26 diz que naquela mesma noite o Senhor conversa de novo com Gideão e fala com ele: toma o boi que pertence a teu pai, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é do teu pai, corta o bosque que está ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o boi e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Olha só a orientação de Deus para Gideão: derruba o altar de Baal. Diga para o teu irmão que está do teu lado: derruba o altar de Baal. Agora fala com o irmão do outro lado: derruba o altar de Baal. Quem tinha edificado esse altar? Gideão. Não, era o pai dele. Mas era ele que tinha que derrubar o altar. Talvez o elo com Satanás tenha sido construído pelo teu pai, pela tua mãe, pela tua família. Eu só sei de uma coisa: você tem que derrubar isso. Eu não sei o que liga você com as trevas. Talvez seja um objeto que exista na sua casa. Talvez sejam ensinamentos de religiões antepassadas, de pessoas, mas ensinamentos, filosofias que têm relação com demônios.
que tem relação com Satanás, você tem que derrubar isso na tua mente. Posso ouvir um amém? Esse cativeiro de pensamento tem que ser desfeito, tem que ser derrubado. Talvez o elo que você tenha com as trevas seja a pornografia. Talvez o elo que você tenha com as trevas seja a mentira, seja algum pecado. Você tem que derrubar esse altar. Não há como viver na luz se você tem buscado trevas, ou tem alguma coisa que te leva com as trevas. As trevas, elas não se dão com a luz. Se você quer a luz para os seus passos, você tem que eliminar todo resquício de trevas que existem em sua vida. Nessa história, querido, Gideão consertou a sua vida, endireitou o seu caminho, e ele venceu com Deus. O povo de Israel venceu. Houve uma batalha, e ele, com um exército muito reduzido, conseguiu vencer os midianitas. Através de Gideão, chegou a luz para o povo de Israel, e houve luz para a própria vida de Gideão. Um homem que estava escondido em um lagar, num buraco, num poço, de 2,40 metros de profundidade e 1,5 metros de largura, que estava lá chorando enquanto malhava o trigo. Esse homem encontrou luz para a sua vida, alcançou o propósito da sua vida, se tornou num grande juiz no meio do povo de Israel. Ei, Deus quer trazer luz para a tua vida, para as pessoas que estão ao seu redor, para a tua igreja, para o Vale do Aço. Então, no nome de Jesus, se levanta nessa hora, porque você é varão valoroso, e o Deus que agiu nos tempos bíblicos vai agir na tua vida.